E aí, seus malucos por One Piece? Tamo de volta naquele pique, e hoje o bagulho tá insano. Acabaram de sair os spoilers do capítulo 1151. E meu amigo, tem coisa grande vindo aí. Então, sem enrolação, bora direto pro que interessa. A cena começa com Killingham, que já aparece em sua forma híbrida. Ele agora se parece com um centauro. A parte inferior do corpo dele é parecida com a de um Kirin, uma criatura mitológica, e a parte superior é humana. O rosto dele lembra bastante o Rod Jones, principalmente pelos dentes, que são todos afiados e pontudos. Ele segura um chifre, e esse chifre é o que ele usa para comandar os pesadelos monstruosos que estão em Elbaf. Segundo ele, como a situação em Elbaf está ficando cada vez mais intensa, e como o grande Imu-sama já está presente por lá, ele ordena que essas criaturas comecem a causar destruição total em Elbaf. Ele avisa que não vai mais se segurar. Logo depois, Imu declara que vão continuar assim até que os gigantes de Elbaf percam totalmente a vontade de lutar. É nesse momento que vemos um flashback da queda do Gaban e do Chopper. Dá pra ver que o Chopper salvou o Gaban usando sua forma de defesa gigante, o Guard Point. Enquanto isso, em outra parte, Hajudin e Loki ainda estão discutindo sobre o que aconteceu com o Rei Harold. Loki diz que se Hajudin quiser saber a verdade completa, ele deve se ajoelhar, mas Hajudin responde que não vai acreditar em nada que Loki disser. No meio dessa discussão entre Hajudin e o príncipe Loki, o Luffy interrompe e fala que o Chopper caiu. O Sanji se assusta e diz que o barulho foi forte, perguntando se ele realmente viu o Chopper cair. O Luffy responde que não é bem assim, mas aí o Loki também fala, dizendo que parece que alguém caiu, e que eles estão além das montanhas. Aí o Sanji já fica alerta. Se for verdade o que o Luffy tá dizendo é muito grave, porque o Chopper caiu direto pro submundo. Ou seja, foi uma queda de uma altura absurda. Zoro imediatamente reage dizendo que eles precisam ir atrás do Chopper o mais rápido possível. Luffy também fica intrigado. Ele diz que é estranho, porque ele sabia que o Chopper tinha caído, e que ele não estava sozinho. Estava com outro alguém que parecia muito fraco. Quando o grupo do Luffy parte em busca do Chopper, a moça entra em contato com o príncipe Loki. Ela diz que por causa da situação que está enfrentando, talvez não consiga se comunicar com ele novamente. Enquanto isso, voltamos para a cena do Chopper e do Gaban. O Chopper já conseguiu dar os primeiros socorros pro Gaban. E então, 3 pessoas os encontram. É aí que o Luffy descobre que Gaban fez parte da tripulação do lendário Gold Roger. Ele fica completamente surpreso. Hajudin também comenta que o Roger tinha 2 homens de confiança, Rayleigh e Gaban. E quando se trata de força, Gaban provavelmente era o terceiro mais forte do bando. Aí o Luffy pergunta, se o Gaban era mesmo do bando do Roger, então ele também deve conhecer o Shanks, né? Enquanto ele comenta isso com Hajudin, o Gaban, mesmo ferido, escuta tudo. Ele ergue 2 dedos com esforço e diz, eu era o segundo mais forte. O cara não aceita perder mesmo debilitado. Hajudin fica intrigado. Ele se pergunta como alguém como o Gaban, tão poderoso, acabou nesse estado. Que tipo de inimigo conseguiu feri-lo assim? É então que o Chopper explica o que aconteceu. Ele diz que os jovens gigantes foram sequestrados e feitos reféns, e o inimigo que enfrentaram não era numeroso, mas mesmo assim, eles não conseguiram fazer nada contra ele. De repente, Imu liberou uma onda avassaladora de hack do Conquistador, todo mundo ficou chocado, até o Zoro. Eles se perguntam que tipo de hack foi aquele. Hajudin então grita para todos se prepararem. Eles embarcam no navio de Hajudin e partem direto para lá. Nesse momento, o Luffy vira pro Chopper e fala que agora entendeu tudo. As peças começaram a se encaixar. Logo em seguida, o príncipe Loki dá uma risada inesperada. No meio de todo mundo, ele é o único que ri. Ele pergunta, que tipo de hack foi aquele? E ainda diz ao Luffy que, pelo visto, eles vão precisar do poder dele também. Sim, até o Loki reconheceu que vai ter que lutar ao lado deles. Desde a primeira aparição do príncipe Loki, a gente já vinha comentando que ele e o Luffy tinham tudo para virar aliados. Nos capítulos anteriores, vimos que o Luffy confiou nele com certa facilidade, e desde o início parecia que os dois se davam bem, até o momento em que o Loki acabou irritando o Luffy. Mas mesmo com essa introdução meio duvidosa do Loki, com várias pessoas dizendo que ele era do mal, ainda assim muita gente deu o benefício da dúvida para ele. A galera de Elbaf tem bastante raiva do príncipe Loki, mas será que ele é mesmo esse vilão todo? Na verdade, alguns acreditam que por dentro ele pode ser uma boa pessoa. Um dos indícios disso são os animais de estimação dele. A gente viu que esses animais estão dispostos até a se sacrificar para protegê-lo. E isso é algo que sempre comentamos. Os animais, com seus instintos naturais, conseguem perceber quem é bom e quem é mal. Os bichos do Loki tiveram a mesma reação positiva com o Luffy, justamente porque perceberam que o Luffy também tem um bom coração. Então, se até os animais tratam o Loki com carinho e sem medo, é sinal de que ele não é uma pessoa ruim. É isso, galera. Eu tô até gaguejando aqui, mas a verdade é que o Loki não parece ser mal. Brincadeira. Mas falando sério, apesar das brigas iniciais entre Luffy e Loki, tudo indica que mais pra frente os dois vão acabar se unindo como aliados. E um segundo ponto que fortalece essa teoria é aquele mural que mostra a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a futura Terceira Guerra.
No painel da Segunda Guerra, vimos o deus Nika enfrentando um demônio. Do lado de Nika, ele tinha vários aliados. A gente já tentou comparar os personagens que apareceram na Segunda Guerra com os possíveis participantes da Terceira Guerra. Na nossa visão, o deus Nika está sendo representado hoje pelo Luffy, e o demônio que ele enfrentava naquela guerra seria, na Terceira Guerra, o Imu-sama. Já aquele gigante colossal que aparece ao fundo da cena da Guerra Antiga, o Ancient Giant, seria o Príncipe Loki. Não vamos nem entrar nos detalhes de todos os aliados do deus Nika, mas se naquela Segunda Guerra ele teve um aliado que era um antigo gigante, então faz todo sentido que na Terceira Guerra o Luffy também tenha um aliado assim. E até agora, o único Ancient Giant conhecido é o Príncipe Loki. Voltando para a situação atual em Elbaf, agora o Dory e o Brog viraram tipo demônios gigantescos. E com o tamanho e o poder absurdo deles, muita gente acha que quem vai enfrentar essa dupla será o Zoro e o Sanji. Afinal, eles são o braço esquerdo e direito do Luffy. São os únicos que parecem ter força suficiente para encarar esses dois. Mas por outro lado, muitos fãs estão comentando que talvez não seja o Zoro nem o Sanji que vão lutar contra Dory e Brog, e sim o próprio Loki junto com o Hajrudin. Essa ideia faria muito sentido, porque Imu-sama declarou que Dory e Brog agora são os novos reis. E a gente sabe que em Elbaf, o príncipe é o Loki, e Hajrudin é outro guerreiro de peso por lá. Então seria uma batalha perfeita, os reis atuais contra os príncipes legítimos de Elbaf. E o mais interessante é, se Loki e Hajrudin derrotarem Dory e Brog, isso pode ser o momento de consagração deles. Eles deixariam de ser apenas príncipes e seriam reconhecidos como os verdadeiros reis de Elbaf. E agora vamos voltar a falar sobre o príncipe Loki, lá no momento em que os Cavaleiros Sagrados chegaram e começou toda aquela confusão. Foi justamente nessa hora que o príncipe Loki fez uma proposta para o Luffy e seu grupo. Se eles quisessem salvar o reino de Elbaf, teriam que libertar ele completamente. Segundo Loki, se ele fosse libertado, ele mesmo derrotaria os Holy Knights e protegeria Elbaf. Ou seja, pelo que ele falou, dá a entender que no fundo o príncipe Loki não quer destruir seu próprio reino. Na verdade, ele se importa com Elbaf e quer protegê-lo. Por isso, apesar de parecer ser o vilão da história, há uma chance de que agora Loki e Luffy acabem se unindo. Ainda mais considerando que a situação em Elbaf já saiu do controle, e os gigantes comuns não conseguem mais lidar com a ameaça. E falando em ameaça, vamos agora para o que Imu-sama fez com Dory e Brog. Ele transformou os dois em verdadeiros demônios. Muita gente já começou a se perguntar se o mesmo não aconteceu com King Harold. Será que ele também foi transformado em demônio por Imu-sama? Eu já tinha comentado isso na nossa análise anterior, mas agora vou mostrar uma das evidências mais fortes disso. Olha esse painel. Dá para ver claramente marcas deixadas nos arredores do castelo. Marcas que lembram muito o tridente usado pelos demônios gigantes. E isso levanta a questão, como essas marcas apareceram ali se os gigantes normalmente usam espadas ou machados? Mas agora que os demônios apareceram usando tridentes, tudo começa a fazer sentido. Essa evidência fortalece ainda mais a teoria de que o príncipe Loki vai mesmo se aliar aos Chapéus de Palha. Afinal, ele viu com os próprios olhos o que Imu-sama fez com Dory e Brog. E se o rei Harold também foi transformado em demônio, Loki não teve escolha a não ser matá-lo. Isso dá a ele um motivo pessoal para se vingar de Imu-sama. Essa é a teoria mais forte que está rolando até agora. E antes de fechar com chave de ouro, deixa eu agradecer essa tripulação insana que colou no último vídeo e mandou teoria braba nos comentários. Vocês estão malucos. Um salve especial pro João Pedro, o navegador das ideias. Pro Adão, que chegou com teoria que quase me fez cair da cadeira. Shanks, só o nome já impõe respeito, né? O ruivo tá entre nós. Nilmar, o estrategista da Grand Line. Ryan, que trouxe aquela teoria que parecia spoiler do Oda. Candida, sempre presente com os comentários certeiros. Akinori, o samurai das teorias afiadíssimas. Eduardo, o observador que enxerga o que ninguém mais viu. Lucas, que soltou uma bomba no chat e sumiu igual o Enel. Bob Koff, o cara que comenta tomando café e dropando teoria quente. José, o velho lobo do mar com teoria raiz. David, que sempre dá aquele apoio moral brabo. E o André, que se pá já até sonhou conferir o final de One Piece. Vocês são os verdadeiros nakamas. Obrigado demais pela força, pelos comentários e por fazer essa comunidade cada vez mais da hora. Se você não foi citado, relaxa que no próximo pode ser você. Então comenta aí e já solta a tua teoria. Tamo junto, se cuidem e nos vemos no novo mundo, marujos.